Ah, como eu amo o Campeonato Brasileiro. Acontece cada coisa a cada rodada que se passa. E desta vez o torcedor gremista nem precisou zoar o torcedor do Inter, o torcedor do Colorado. Isso porque o próprio treinador, o Eduardo Cudê, após conceder a entrevista coletiva, ele diminuiu muito o Inter, que montou um time para ser campeão brasileiro. E mesmo assim ainda não conseguiu engrenar neste campeonato. Olha só o que o Eduardo Cudê teve de audácia de falar nesta coletiva de imprensa. Se hace 45 no gana Brasileirão e hace 14 que não gana um torneio internacional, não é magia esto, ¿eh? E você acha que este clube tem muita sorte? Nos últimos anos, não. Enquanto isso, em São Januário, a situação não tá nada bacana. Ramon Dias caiu junto com sua comissão técnica e ainda levou um baile do Criciúma por 4-0. E quando o time tava perdendo, ainda teve jogador do Vasco que fez isso aqui dentro de campo. Olhou para um lado, tocou para o outro e ainda simplesmente errou o passe. A fase do Vasco não tá legal. Sem contar com o atleta do Criciúma, que quando terminou a partida foi conceder entrevista e teve a audácia de falar que o Vasco não era mais time grande, que o Vasco, não é mais aquela equipe de anos atrás e que o Criciúma enfrentou equipes mais fortes no Campeonato Brasileiro Série B. Olha só as palavras do jogador do Criciúma. E o comentarista Everton Guimarães, de Minas Gerais, durante o programa Jogo Aberto, falou sobre Felipe Melo, que foi um jogador muito desleal na última partida contra o Corinthians, onde ele dá aquela cotovelada no jogador do Corinthians fora do lance, um movimento totalmente desnecessário. E ainda assim, o Corinthians fez o gol no final do lance. Escutem agora as palavras do Everton Guimarães. Felipe Melo precisa parar de ser desleal, de querer ganhar os lances só na porradaria, se impor como um machão, essas coisas, sabe? É impressionante como ele é desleal. Ele chega para quebrar, porque quando é o Fagner, a gente chega aqui e bate. Quando é o Felipe Melo, não dá para simplesmente olhar e fazer vista grossa. Para que essa deslealdade, cara? Para que ser desleal? Para que chegar quebrando o jogador adversário? Para que ficar dando caos por baixo em jogador quando passa depois de um gol? Para que isso, cara? Para que isso? Se impor pelo machismo, pela masculinidade, pela força, pela porradaria. Desagradável, sem necessidade, pelo amor de Deus. A situação no Flamengo já é tão engraçada que, após os caras perderem 2 partidas consecutivas, eles já estão em crise, já estão pedindo saída do treinador, já estão cobrando mais reforços. Eu fico pensando, imagina se eles fossem torcedores do Vasco, que mais perde do que ganha ultimamente. Imagina o que eles fariam da sua vida. E olha só, vou colocar agora na tela para vocês os comentários do Mauro César, os comentários que estão rolando nas redes sociais sobre a situação do Flamengo. No domingo de derrota do Flamengo, como nesses 2-0 do Botafogo no Maracanã, a audiência do canal cresce. Muita gente, torcedores do Flamengo, parece muito mais interessado em acompanhar um pós-jogo, os debates, as análises, os comentários quando o time perde do que quando vence. É muito claro isso. E isso explica todo o movimento que existe por trocas constantes de treinadores. Tem gente que se dá bem com isso e que prefere que o time viva em crise para que o seu negócio possa prosperar. O que está acontecendo no Flamengo é muito claro. Há uma avalanche de críticas desproporcionais que atingem todos os treinadores se não vencerem tudo o tempo todo. Todos, sem exceção. Ou vence o tempo todo ou você está fora. E aí vem rapidamente pedidos de troca, avaliações precipitadas, não há tempo de um técnico fazer um trabalho, ter um momento ruim e se recuperar. E não importa o estilo, jogo posicional, outros estilos de jogo, um técnico como o Sampaoli, o outro como o Tite, passando pelo Paulo Souza, pelo Vitor Pereira, o Dorival, o Rogério Ceni, todo mundo tem um momento de crise, até quem foi campeão. E isso está muito claro que é algo que já acontece há algum tempo e que contamina o Flamengo. Porque muitos torcedores, talvez por alguma frustração, algum problema, alguma raiva do mundo, sei lá, ou de alguma coisa, eles só querem a cabeça de treinador. Criticar o Tite é proibido, tem gente que fala, não pode. Claro que pode criticar. Criticar o Tite que não falta. Se você entrar no meu canal de cortes, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, aproveita para se inscrever lá.
Lá você tem os cortes da live depois do jogo entre o Flamengo e o Bolívar. Fica até mais fácil do que você assistir a live inteira. Crítica. Criticamos também na live, depois do jogo, Flamengo 0, Botafogo 2, claro. Criticamos o Tite, os jogadores, o time foi mal, o Tite tem que mexer, o Tite tem que mudar. Mas isso não significa que tem que mandar embora o cara toda hora, mandar embora essas pessoas. Isso não significa que um técnico não possa se recuperar. Ter um momento de turbulência, depois consertar o rumo e conseguir seguir, como outros começam bem e de repente caem de rendimento. E é muito cedo, gente. Não são 8 meses de trabalho. No passado pegou aquela rebarba de temporada, teve um contato inicial com os jogadores, com o elenco, com o time. O trabalho começou em meados de janeiro. Fevereiro, março, abril. São 3 meses e alguns dias de trabalho. Essa é a realidade. Tá ruim, tá muito ruim. O Flamengo é um time previsível, exagera nos cruzamentos. O Flamengo não finalizou uma bola no gol sequer. Aliás, é uma estatística importante da Opta Sports. Em 8 anos, num recorte de 8 anos, o Flamengo teve 2 jogos no Brasileiro que ele não finalizou. Esse e aquele do ano passado, quando tomou 4-0 do Bragantino em Bragança Paulista. Red Bull Bragantino 4, Flamengo 0. Não dá, né? O bicho vai pegar no Flamengo nessa semana. Depois da segunda derrota consecutiva, a segunda derrota do ano, dessa vez com titulares. E com muita pressão em cima de Tite, muita vaia no apito final do Maracanã para Flamengo 0, Botafogo 2. Curiosamente, ou tristemente, o que o Tite e o Fábio Maceridian disseram no meio de semana sobre poupar jogadores, acabaram acontecendo lesões, apesar deles serem poupados no meio de semana, né? O De Arrascaeta saiu com uma lesão muscular e o Pulgar saiu no intervalo do jogo. O que eu não sei se avaliza o que o Tite queria no meio de semana ou se piora a situação da comissão técnica em relação às explicações que vão ser dadas. O fato é o seguinte: pelo segundo ano seguido, o Botafogo ganha do Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro e pelo segundo ano consecutivo assume a liderança ao vencer o seu maior rival no Maracanã. O Botafogo ficou sem ganhar do Flamengo no Maracanã entre 2018 e 2023. E nos 2 brasileiros recentes ganhou no Maracanã, embora tenha perdido no segundo turno no Engenhão. E, coincidentemente, o Botafogo vence o Flamengo e assume a liderança 2 anos seguidos. E no Cruzeiro não se fala outra coisa. Pedro Lourenço é o novo dono do Cruzeiro. O responsável por fundar os Supermercados BH, a 5ª loja de supermercados maior deste país, acaba de adquirir o Cruzeiro da mão do Ronaldo. Um torcedor cruzeirense fanático com muita identificação e com um patrimônio avaliado em 7 bilhões de dólares. Pelo menos estes dados foram da temporada de 2020, ou seja, de 4 anos para cá, ele pode ter aumentado cada vez mais e mais o seu patrimônio. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do Pedro Lourenço. Então, vamos negociando aí com o Ronaldo, né, já há mais tempo e chegamos num acordo, né? Agora falta só um pequeno detalhe, a gente vai encontrar agora às 4 da tarde na Toca para resolver isso definitivo, né? O Cruzeiro seguir o caminho, né? E deixar aqui o torcedor, né? Que eu não estou comprando o Cruzeiro, que é dono do Cruzeiro é a torcida, né? Eu sou um torcedor e espero ter o apoio de todo o torcedor para a gente melhorar o time, né? Trazer, quando abrir a janela, que hoje não tem jeito de fazer nada, trazer alguns jogadores para a gente dar uma melhorada no clube, né? No time e o coração está batendo forte. Ô Pedro, isso foi algo que já era planejado ou foi uma negociação mais repentina? O Ronaldo ofereceu o clube nos últimos dias? Como que aconteceu isso? Na minha vida não tem nada planejado, as coisas vão acontecendo, né? O Ronaldo sempre falou isso, mas o Ronaldo é um cara que tem todo o meu respeito, é um cara que não merece, às vezes, que a torcida anda falando com ele, né? E eu defendo ele. E ele é um cara muito bacana e ele não quer isso para a vida dele, né? Essa demanda da torcida, que é faixa. Então ele decidiu a sair do negócio. Então nós estamos conversando já há algum tempo e chegamos num acordo. Agora falta um pequeno detalhe, ver se à tarde assina e termina isso aí. Ô Pedro, você vem acompanhando, né, esse trabalho que foi feito, mas talvez precisava desse espaço para um investimento, para o Cruzeiro ter. Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!